Olá, queridos irmãos, em Cristo Jesus, a graça e a paz. Hoje aqui, mais um domingo para a nossa aula de Escola Bíblica Dominical, um domingo especial. Hoje, domingo, Dia das Mães. E o meu desejo é que Deus possa abençoar a cada mãe da nossa igreja, da nossa comunidade e de todo mundo, né? Nós queremos estender a todas elas esse amor que Jesus colocou na nossa vida para que Deus possa derramar sobre todas as mães, abençoando, fortalecendo, trazendo tranquilidade e a paz que é tão necessária. Ser mãe é algo grandioso, glorioso e exige muitas vezes, muito trabalho, a gente sabe disso, mas Deus ele fortalece todas as mães. Então nosso desejo é que Deus possa abençoar todas as mães nesse dia e por todos os dias também, mas hoje em especial em comemoração ao Dia das Mães. Então, que Deus abençoe. E vamos para a nossa aula, tá? A aula de hoje é a aula de número 13 da nossa revista sobre Sermão do Monte e o título é Os Relacionamentos dos Cristãos. A Bíblia orienta sobre como nós devemos nos relacionar, tanto com o irmão, a igreja, outros irmãos e com nós mesmos, né? E a Bíblia ela tem essa direção para a gente poder ter um relacionamento saudável, para viver uma vida mais tranquila. A gente sabe que não é muito fácil às vezes, mas seguindo as orientações aqui da Palavra de Deus, poderosíssima, a gente sabe que a gente pode conseguir. O texto base encontra-se lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Nós vamos fazer a leitura. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. E o versículo-chave para o nosso estudo dessa lição, ele está lá no primeiro versículo, no capítulo 7 de Mateus, que é a parte A. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa lição é para a gente poder aprender. Ele mostra que nós precisamos aprender a nos relacionar, nós devemos ter que evitar essas críticas que são maldosas, críticas que ferem, que trazem danos para a vida das pessoas. Principalmente contra os nossos irmãos em Cristo. Só que a gente tem que aprender a usar essa capacidade, de crítica, que não é errada. Eu preciso aprender a usar da maneira certa, para poder evitar com que as pessoas se firam. E também para poder evitar pessoas que não fazem parte do plano de Deus. Aprender a andar de acordo com a vontade de Deus. Isso é importante. E aí essa lição ela traz para nós algumas perguntas, logo de cara aqui, para a gente poder entender um pouco da proposta. A primeira pergunta é, você já julgou alguém? Você já teve essa predisposição aí de olhar, ver que alguma coisa não está certa e você julgar essa pessoa? Ou você já foi julgado? Acredito que sim. Aí qual foi a atitude? Como que você trabalhou isso? Qual foi o método que você usou? Qual foi a medida que você colocou para poder resolver isso? Para que a gente possa aprender a se relacionar bem com a família de Deus, é necessário saber como lidar com esses julgamentos. A gente tem que aprender a lidar com eles, saber quais são os critérios, tá? E a medida com que eu vou exercer o meu julgamento e a minha crítica sobre aquilo que está acontecendo. A gente deve reconhecer que existem pessoas nas quais nós não devemos investir tempo, porque elas não dão o verdadeiro valor
ao Evangelho de Jesus Cristo. Né? Então, como julgar os irmãos? Como lidar com cães e porcos? Né? A gente precisa aprender isso daí. O primeiro ponto dessa lição é o seguinte: os empecilhos do relacionamento, que são o argueiro e a trave. Aqui de Mateus 7, do versículo 3 ao 5. Nós passamos a ter uma nova relação quando nós nascemos de novo. O que é nascer de novo? Não é morrer e nascer. É morrer para o mundo e nascer para uma vida em Cristo. Ou a nossa conversão. Sair do estado da morte espiritual para viver a vida em Cristo Jesus. Aí a gente se torna o quê? Filhos de Deus. Irmãos um dos outros. Aí a gente pode dizer que a gente tem os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nesses relacionamentos interpessoais, né, entre as pessoas, existem alguns obstáculos que são significativos. O que são esses obstáculos? Eles são os pecados. Aí a Bíblia traz, né, para poder ilustrar nesse texto, que é o argueiro e a trave. O argueiro, para a gente poder entender um pouquinho, é um fragmento pequeno, seria um cisco, uma lasca, alguma coisa pequena que pode causar irritação, pode causar uma inflamação, alguma coisa menor, não uma coisa tão grande. É uma figura para poder representar as pequenas falhas do ser humano, que são os pecados. A gente não entende que existe pecado pequeno e pecado grande, mas nós entendemos que essas pequenas falhas são porque esses pecados trazem consequências um pouco menores, porque existem consequências maiores. Então, a Bíblia diz que existem pecados. Agora, pecado grande, pecado pequeno, não, mas as consequências, isso sim, as consequências de uns são mais tranquilas e de outros são mais pesadas. E a gente tem que poder viver isso e mostrar como lidar com isso. Então, o que é o argueiro que a Bíblia está dizendo? É algo simples, são pequenas falhas. As traves, elas são colunas, são vigas ou traves, coisas grandes. E significa aqui no texto que são as grandes falhas que causam prejuízos muito grandes no relacionamento entre os irmãos. Só que aqui o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma com que nós podemos retirá-los do meio do povo, retirá-los do meio da igreja, ou tratar, né? Seria a forma mais correta, como nós vamos tratar esses pecados que trazem prejuízos pequenos e grandes. A gente tem que ter um pouco de maturidade. O segundo ponto é como tirar os empecilhos, os critérios e medidas. Quando Jesus diz assim, não julgareis, ele não está condenando aqui o exercício que nós temos natural de seres humanos de poder analisar e fazer uma crítica a respeito daquilo que está acontecendo. A gente precisa entender que isso faz parte da nossa vida. O problema é o que eu vou fazer com isso, qual é o enfoque que eu vou dar, qual é a medida que eu vou usar, qual é a ação que eu vou ter a respeito disso. Porque o hábito que nós temos de fazer críticas, aqui o autor coloca a palavra ferina, que é dura contra os nossos irmãos e causa muitos prejuízos, deprime as pessoas, machuca, enfraquece. Ao invés de fazer aquilo que é o necessário, que é corrigir, fortalecer, edificar, acaba trazendo prejuízo. E então, como tirar? Como que nós vamos fazer para poder tirar esses empecilhos ou julgar corretamente? Isso que a gente tem que ter. Primeiro, julgue o irmão como gostaria de ser julgado. O texto deixa bem claro isso, né? Mateus 7:2. Com o critério com que julgardes e com a medida com que tiveres medido. O que é isso? É um padrão de Cristo Jesus. Não adianta eu querer julgar o outro diferente do que eu seria julgado. Eu tenho que aprender isso. Essa é uma das primeiras formas de poder avaliar o que está acontecendo. Quando nós olhamos para a falha do irmão, nós temos que perguntar como que eu gostaria de ser tratado. Como que eu gostaria que as pessoas olhassem para mim a respeito dessa falha que eu tive. Ou se eu tivesse cometido a falha que o irmão cometeu. Com amor, misericórdia,
e um desejo sincero de poder ajudar. É assim que a gente tem que olhar, não com desprezo, não com críticas para poder destruir a pessoa. Segundo, é tirar primeiro os próprios pecados, que é a trave, Mateus 7,5. Alguém que faz essa autoavaliação, que se examina primeiro, uma autocrítica, ele vai conseguir perceber os seus erros e corrigir. Essa é uma forma. Eu tenho que aprender. Não adianta eu achar que eu sou, que eu não peco, que eu não tenho erros. Não, eu tenho que aprender a fazer essa autocrítica, aprender a corrigir primeiro em mim, para depois eu corrigir meu irmão. E aí isso vai fazer com que a gente tenha uma visão melhor para poder te ajudar o nosso irmão a tirar esses pecados da vida dele, sem que haja prejuízo, sem que haja machucados, feridas. É isso que a gente não quer. Deus não quer que a gente se machuque. Ele quer que a gente aprenda a lidar com isso sem causar danos. E a terceira forma que é colocado para nós é não seja hipócrita ou falso. Hipocrisia é uma coisa muito ruim. Infelizmente, nós temos uma tendência muito grande em querer aumentar aí o pecado do outro e diminuir o nosso. Colocar um peso muito grande na vida do outro e fazer de conta que a gente não está com pecado, que a gente está vivendo uma vida tranquila. E a gente percebe que tem irmãos que acabam colocando o próprio pecado nas costas dos outros para poder disfarçar, fazer de conta que ele não tem nada. Isso é hipocrisia, botar uma máscara, fazer de conta que está tudo certo. A gente não pode viver isso. Nós não devemos criticar os irmãos pelo erro. Muito menos se nós fazemos pior do que eles. A gente tem que aprender a viver de acordo com aquilo que Deus mostra para a gente. Um exemplo que a gente tem é do próprio rei Davi, que a gente encontra lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, que conta a história, do homem rico que tomou a cordeirinha de um homem pobre. E no julgamento de Davi, ele já faz logo, ele já escuta a história e aí já julga e já dá a sentença dizendo, olha, esse homem precisa morrer. E mal sabia ele que esse homem era ele mesmo, uma pessoa que tinha cometido adultério e tinha cometido um homicídio. Então, quando é com ele, aí ele vem para trás. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E a Bíblia é muito clara para mostrar para nós algumas histórias reais, de situações reais, para mostrar que isso pode acontecer, para a gente poder evitar esse tipo de coisa. E a quarta forma é não se coloque na posição de juiz. Você e eu, nós não somos juízes. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao trem? Está lá em Tiago 4:12. Nós não temos autoridade nenhuma de querer ser o juiz, de querer sentenciar ninguém. Nós podemos avaliar, criticar e poder trazer uma ajuda, mas não sentenciar. Nós não somos juízes. Essa posição cristã de ajudar os irmãos, de corrigir, é uma posição de mansidão, de tranquilidade, ou uma palavra que é muito usada, empatia. Não somente simpatia, mas me colocar no lugar do outro, para poder viver o que ele está sentindo. Porque criticar e apontar o dedo fica muito fácil. Agora, me colocar no lugar do outro, às vezes a gente tem mais facilidade de se colocar no lugar do outro quando é um tempo de sofrimento. Puxa vida, a gente tem compaixão. Mas na hora do pecado, a gente acaba querendo julgar e sentenciar. Só que a gente não tem essa prerrogativa, só pertence a Deus. Lá em Gálatas 6, versículo 1, diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espiritual, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. A orientação de Paulo nessa carta aos Gálatas, para poder a gente ter tranquilidade, mansidão, a gente ser manso, não ser uma pessoa rígida, querer ser o autoritário, o bravo que vai já sentenciar. Não, essa parte não pertence a nós.
O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. Isso quem disse foi John Stott. O ponto 3 dessa lição diz assim, lidando com os maus líderes. Agora, a partir do versículo 6 de Mateus 7. Diz assim, não deis aos cães o que é santo. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. E quem são esses cães que Paulo tem colocado, tem mostrado para nós? O próprio Paulo, ele esclarece no mesmo versículo, que ele diz, acautelai-vos dos maus obreiros. Cuidado com os maus obreiros, cuidado com os maus líderes. Primeiro, os maus líderes só conseguem ver a letra. Jesus constantemente exortava os fariseus e escribas, porque eles tinham uma atitude muito legalista e sem discernimento do verdadeiro sentido espiritual, ou seja, só a letra. E a gente precisa ter esse discernimento espiritual a partir das Escrituras. Isso nos leva à hipocrisia de julgar uns aos outros sem julgar a si mesmo. A gente tem que aprender isso. E o que Jesus faz é exortar esses maus líderes. O segundo, os maus líderes não prezam o que é santo e valorizam mais o fazer do que o ser. A gente precisa valorizar a pessoa e não o que ela faz. E vivem de aparência por não terem autoridade espiritual. Ou seja, os falsos líderes não têm essa autoridade, porque a autoridade ela vem de Deus. E usam de autoritarismo. E aí eles não querem ser confrontados, não querem ser julgados, não querem ser contrariados. E eles acham que eles estão corretos no que eles fazem. E valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. Lá na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Quer dizer, são pessoas falsas, pessoas que não têm a autoridade que vem de Deus. Não dar a esses líderes o que é santo significa não compartilhar com eles as coisas espirituais que eles não vão receber com discernimento e serenidade. Eles vão olhar só para aquilo que você fez e não vão olhar para a tua vida, aquilo que você é. Então, a gente tem que ter cuidado na hora de partilhar isso com falsos líderes. E aí a gente precisa de discernimento espiritual para ver aquilo que é correto e quem não é. O quarto ponto dessa lição é lidando com os maus crentes. Existem na igreja, a gente sabe disso, crentes que não levam a sério nem o evangelho, que é algo sagrado, e nem o Senhor da igreja, o próprio Deus, não levam a sério. E as pérolas que são lançadas aos porcos são como as riquezas das Escrituras, as riquezas da palavra de Deus, que não são consideradas importantes por eles. Por isso são desprezadas e são pisoteadas. Lidam como se não tivesse nenhum valor. A riqueza do Evangelho não pode ser vulgarizada diante de pessoas que as ouvem e nunca aprendem e conhecem e nunca praticam, que só entra por um ouvido e sai pelo outro. Os maus líderes e os maus crentes, eles têm uma característica que faz parte deles mesmos. Eles não aceitam nenhum tipo de orientação, não aceitam nenhum tipo de admoestação, de correção. Eles vivem a partir daquilo que eles acham que está certo. O padrão não é o padrão bíblico, não é o padrão de Deus, mas o padrão deles. Eles reagem com agressividade contra qualquer um que censure ou repreenda. Mas isso já foi previsto lá em Provérbios, no capítulo 9, no versículo 7, diz assim: não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Para a gente poder concluir, Jesus ele é sábio e equilibrado. E agir com precipitação não é um bom caminho. Nós precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos, precisam ser removidos,
né? Sejam eles grandes, que são as traves, ou sejam eles pequenos, os argueiros. Nós devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado das suas vidas, sem crítica, sem condenação, mas com amor e principalmente com empatia. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Depois a gente tem que aprender que atacar, criticar os erros do irmão sem uma autoanálise é uma atitude insensata e prejudicial, porque o outro vai olhar o que ele está falando de mim se ele está numa situação pior. Eu preciso, essa autoanálise vai trazer para nós uma reflexão daquilo que precisa ser corrigido na nossa vida. Não adianta querer ajudar o outro se eu estou nessa área do pecado, se eu estou em pecado. Não tem sentido isso. E a gente tem que aprender a usar essa potencialidade crítica para discernir e conduzir os nossos relacionamentos. E saber que isso, usando da maneira certa, é uma coisa boa. Usando da maneira errada, vai ser uma coisa prejudicial. Por isso nós precisamos da orientação da palavra de Deus. Essa é uma lição interessante, uma lição boa, que deve fazer parte da nossa vida e ser aplicada todos os dias. Né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa trazer paz, orientação e que você possa viver essa realidade dessa passagem bíblica como um princípio, como um padrão de exercer a sua vida cristã. Que Deus possa abençoar. Um feliz Dia das Mães para todas as mães. Feliz Dia das Mães para minha mãe, Dona Sueli. Que Deus abençoe. Um bom domingo, em nome de Jesus.